Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje no sexto tempo a aula vai ser diferente. Vamos dar um rolê pelo Centro Histórico de Manaus, aquele lugar cheio de arte, cultura e história. E, é claro, matemática escondida até na sombra do Teatro Amazonas. Bora aproveitar esse passeio para comemorar uma data muito especial e também aprender a desvendar o grande mistério matemático. Como determinar o termo desconhecido de uma igualdade? Então, se prepara aí porque essa aventura só está começando. Vai ter a matemática de forma divertida e desafiadora no meio do caminho. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Fala, galerinha! Hoje a nossa aula vai ser especial porque nós vamos falar sobre uma data sensacional, o Dia Nacional da Matemática. Isso mesmo, a gente celebra essa data no dia 6 de maio em homenagem ao nosso grande matemático Júlio César de Mello e Souza. Ele é conhecido também pelo seu nome fictício Malbatarran. É isso mesmo. Ele foi responsável por escrever um dos livros mais famosos da matemática, chamado O Homem que Calculava. Esse livro tem desafios matemáticos incríveis, além de histórias incríveis. E vocês já pararam para pensar em como a matemática está em tudo ao nosso redor? Vamos ver se as pessoas sabem quais são as situações do dia a dia que elas usam a matemática? Para calcular as compras no mercado? Na hora de dividir uma conta com os amigos. Para saber quanto tempo falta até chegar a algum lugar. Olha só, galerinha, em quantas situações diferentes a gente encontra a matemática. Inclusive, aqui onde a gente está. Olha só. Veja só o sentido e as posições dos trilhos dos antigos bondes. As formas geométricas nas casas e prédios. E na cúpula do Teatro Amazonas. E até mesmo o comprimento das árvores. Tudo aqui tem matemática envolvida. E para mostrar como a matemática faz parte da nossa rotina, hoje vamos explorar um conceito importantíssimo. Como determinar o termo desconhecido em uma igualdade. Será que você consegue desvendar esse mistério? Bora descobrir juntos. Mas olha só onde eu tô, galerinha. Esse é um ótimo lugar para começarmos a nossa conversa sobre igualdades matemáticas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vocês lembram o que é isso? Uma igualdade é como uma balança em equilíbrio. Mas espera que eu não estou falando de qualquer tipo de balança, não. Olhem bem para essa balança na tela. Essa é uma balança de dois pratos que, para estar em equilíbrio, os dois devem ter o mesmo peso. Vamos observar um exemplo bem comum aqui na feira, o peso dos peixes. Que nesse aqui, ó. Para saber o peso de um peixe, os comerciantes utilizam peças de metal com 1 quilo cada. Para isso, eles colocam um peixe em um dos pratos e no outro colocam as peças de metal. Realizando esse processo, eles sabem o peso exato de um peixe. Ô meu patrão, você poderia me informar quanto pesa esse peixe aqui? Que peixão, meu amigo! Eu vou colocar esse peixe em um dos pratos da balança e no outro lado eu vou colocar 2 peças de metal. Veja só o que acontece. Galerinha, observem que a balança ficou equilibrada. Isso quer dizer que a massa do peixe e as 2 peças de metal são equivalentes. É o quê, menino? É isso mesmo que você ouviu, equivalente. Essa palavra significa que a massa do peixe e as 2 peças de metal possuem o mesmo peso, ou seja, 2 quilos. E sabe o que isso representa? Uma igualdade matemática. Isso acontece porque os 2 lados da balança têm o mesmo peso, mantendo o equilíbrio. Olha que bacana! A igualdade matemática é um princípio fundamental que estabelece que 2 expressões ou quantidades possuem o mesmo valor. Mas, galerinha, um detalhe muito importante. Cada lado da igualdade é denominado membro. O lado esquerdo é o primeiro membro e o lado direito é o segundo membro. Quando ambos possuem valores equivalentes, a igualdade é verdadeira. Galerinha, e se colocarmos mais 2 peças de metal na balança? Opa, a balança não fica mais equilibrada. No lado que estão as peças de metal, temos 4 quilos. Mas no lado que está o peixe, tem apenas 2 quilos.
o que o torna mais leve do que o peso das peças. Então, o que a gente pode fazer para equilibrá-la? Precisamos descobrir quanto peso falta para atingir os 4 quilos. Assim, temos uma igualdade matemática com um termo desconhecido. Galerinha, quando fazemos esse processo de descobrir um valor que falta em uma igualdade, significa que temos um termo desconhecido. Esse termo é representado por símbolos como esse que está aparecendo aqui na telinha, um quadrado e um triângulo. E ele indica o valor que deve ser encontrado para que a igualdade seja satisfeita. Veja só, aqui nós temos 2 mais o termo desconhecido igual a 4. Galerinha, se queremos descobrir qual é o valor do termo desconhecido, precisamos deixá-lo sozinho no primeiro membro. É muito fácil, meu filho. É só tirar esse 2 aí do primeiro membro. Boa, meu patrão! Agora segura essa ideia aqui, ó. Se a gente retirar o 2 do primeiro membro, temos que fazer o mesmo processo no segundo membro. Isso é uma regra de ouro nas igualdades. O que fazemos em um membro, temos que fazer no outro para manter o equilíbrio. Então, a nossa igualdade fica assim, ó. 2 menos 2 mais termo desconhecido é igual a 4 menos 2. Então, o termo desconhecido é igual a 2. Ou seja, para que a balança fique equilibrada, temos que adicionar 2 kg de peixe. Outra forma de resolvermos esse problema é utilizando a operação inversa. Observe a igualdade que representa a nossa situação. Nós temos 2 mais o termo desconhecido, que é igual a 4. Nesse caso, o valor do quadradinho precisa ficar sozinho no primeiro membro. Então, o número 2 precisa sair desse primeiro membro e ele aparecerá no segundo acompanhado com a operação inversa do primeiro membro. Pois, como vocês lembram, precisamos manter o equilíbrio na igualdade. Por isso, o termo desconhecido é igual a 4 menos 2. Então, o termo desconhecido é igual a 2. Agora sim, posso comer meu peixe tranquilinho. Galerinha, eu falei para vocês que a matemática está em tudo, até quando compramos lembrancinhas. Isso porque estamos transformando essa situação em uma igualdade matemática, utilizando outras operações como a multiplicação e a divisão. Bora lá? Aqui na feira de artesanato, um artesã vende kits com 3 pulseiras de sementes de açaí em cada kit. Ao comprar alguns desses kits, ficamos com um total de 12 pulseiras. A pergunta é, quantos kits compramos? Vamos entender como montar essa igualdade matemática juntos. A palavra cada indica que temos a mesma quantidade se repetindo várias vezes, não é mesmo? Isso é uma dica para usarmos a multiplicação. No caso, cada kit contém 3 pulseiras e temos um total de 12 pulseiras. Portanto, precisamos multiplicar o número de pulseiras em cada kit pelo número de kits, representado por um valor desconhecido, o que resultará no total de pulseiras. Para resolvermos igualdades com multiplicação ou divisão, utilizaremos a ideia de operação inversa. Mas lembra, a operação inversa da multiplicação é a divisão, e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, o nosso termo desconhecido vezes 3 é igual a 12. Vamos isolar o nosso termo desconhecido, deixando ele aqui, ó. O termo desconhecido vai ser igual a 12 dividido por 3, porque ele é a operação inversa da multiplicação. Então, o termo desconhecido é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4. Pronto! Descobrimos que compramos 4 kits. Viram só? A matemática ajuda até nas compras da feira. E para resolver situações com um número que a gente não conhece, o famoso termo desconhecido, precisamos pensar no seguinte. Quando esse número está sendo somado com outro, usamos a subtração para descobrir ele. Se ele está sendo subtraído, usamos a adição para encontrar o seu valor. E quando ele aparece multiplicando ou dividindo? Bem, utilizamos as suas respectivas operações inversas. Mas, galerinha, sabiam que a matemática não é só cálculos? É isso mesmo. Ela também está na música, na arte, nos jogos e até nos desenhos animados. E para quem quiser ver a matemática de um jeito diferente, recomendo assistir ao clássico Donald no País da Matemágica, disponível no YouTube.
É uma animação que nos ajuda a entender como a matemática funciona e torna nosso dia a dia mais organizado. Agora que entendemos tudo isso, bora praticar resolvendo uma questão modelo. Bora lá? E olha a questãozinha modelo aqui, galerinha! No final de semana, Pedro resolveu fazer a leitura do seu livro favorito, que possui 414 páginas. No primeiro dia, ele deu 290 páginas e as páginas que restaram ele deixou para ler no outro dia. Quantas páginas faltam para Pedro terminar de ler esse livro? São as páginas que estão na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos observar que estamos em busca da quantidade de páginas que ainda faltam para Pedro terminar de ler o seu livro. Ou seja, estamos em busca de um termo desconhecido, que representa a quantidade de páginas restantes. Sabemos que Pedro já leu 290 páginas e que o total de páginas do livro é 414. Assim, podemos representar a situação na seguinte igualdade: 290 mais termo desconhecido é igual a 414. Para encontrar o valor do termo desconhecido, precisamos deixá-lo sozinho no primeiro membro. Agora, basta retirarmos 290 em ambos os membros da igualdade e, assim, teremos a quantidade de páginas faltantes. Logo, temos que 290 mais termo desconhecido é igual a 414. Então, 290 menos 290 mais o termo desconhecido é igual a 414 menos 290. Então, o nosso termo desconhecido é igual a 124. Portanto, faltam 124 páginas para Pedro terminar de ler o livro. Assim, a alternativa correta é a alternativa B. Agora que a gente já aprendeu um monte de coisa, que tal a gente colocar em prática o que a gente já viu? Vamos lá? Vamos praticar? E aí, estudante, tudo certo? Vamos para mais uma dica, é mais show? Nas igualdades, podemos utilizar as operações inversas para manter uma igualdade verdadeira. Dessa forma, quando nós temos uma igualdade, se quisermos eliminar um número que está sendo adicionado ou subtraído, precisamos subtrair ou adicionar esse número dos dois lados para que a igualdade continue verdadeira. Assim, quando temos uma igualdade, se quisermos eliminar um número que está sendo multiplicado ou dividido, precisamos dividir ou multiplicar esse número dos dois lados para que a igualdade continue verdadeira. Segue a dica e até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E olha essa questão aqui. A professora de matemática mostrou para a turma a seguinte igualdade: 19 mais termo desconhecido é igual a 26. Qual é o valor do termo desconhecido? É o valor da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, vou deixar um tempo na telinha e eu já volto com a resposta. Até daqui a pouco.
Então, para resolvermos essa questão, precisamos observar que temos uma igualdade com um termo desconhecido. Notem também que a igualdade contém uma operação de adição. Isso significa que, para sabermos quanto vale o termo desconhecido, utilizaremos a operação de subtração. Nesse caso, subtraímos 19 em ambos os membros da igualdade, tendo então 19 menos 19 mais termo desconhecido igual a 26 menos 19. Então, o nosso termo desconhecido é igual a 7. Assim, o termo desconhecido vale 7, pois 19 mais 7 é igual a 26, mantendo a igualdade verdadeira. Portanto, o valor do quadradinho é igual a 7. Assim, a alternativa correta é a de letra A. E olha só essa outra questão aqui. Nessa igualdade, o termo desconhecido menos 945 é igual a 2.918. Qual é o número que está faltando? É o número da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha para você descobrir e eu já volto com a resposta. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos encontrar o termo desconhecido, nesse caso, com a operação de subtração. Assim, para sabermos qual o termo desconhecido, utilizaremos a operação de adição. Dito isso, somamos 945 em ambos os membros da igualdade. Então, nós temos que o termo desconhecido mais 945 menos 945 é igual a 2.918 mais 945. Então, nosso termo desconhecido é igual a 3.863. Assim, o termo desconhecido é 3.863, pois 3.863 menos 945 é igual a 2.918, mantendo a igualdade verdadeira. Portanto, o número que está faltando na igualdade é 3.863. Assim, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C aí. Galerinha, olha essa questão aqui, ó. Laura comprou uma determinada quantidade de pacotes de figurinhas para completar seu álbum. Sabendo que cada pacote contém 6 figurinhas e que ela ficou com um total de 42 figurinhas, quantos pacotes Laura comprou? A quantidade que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, tempo na telinha para você me voltar com o resultado e eu volto já já.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos notar que estamos em busca de um valor desconhecido. Nesse caso, a quantidade de pacotes de figurinhas que Laura comprou. Sabemos que em cada pacote há 6 figurinhas e que ao todo ela ficou com 42 figurinhas. Assim, podemos representar essa situação na seguinte igualdade. 6 vezes o termo desconhecido é igual a 42. Como queremos descobrir quantos pacotes foram comprados, precisamos deixar o termo desconhecido sozinho lá no primeiro membro. Para isso, utilizamos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Muito bem. Assim, o número 6 sai do primeiro membro e aparece no segundo membro, acompanhado da operação inversa. Então, o termo desconhecido é igual a 42 dividido por 6. Logo, o termo desconhecido é igual a 7. Portanto, Laura comprou 7 pacotes de figurinhas. Assim, a alternativa correta é a letra B. Então é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!